E aí pessoal, estou aqui de novo, sou eu, Cleiton, né, do Traduzindo Fatos. Vou falar para vocês de como que foi importante a introdução do videogame na vida das pessoas de uma geração. Quando eu falo de uma geração, eu falo as pessoas da década de 90. Porque quando houve uma popularização do videogame como nós conhecemos hoje, de PlayStation, essas coisas assim, foi na década de 90. Eu acho que o PlayStation é de 1994, se eu não me engano. Isso, porque antes tinha o Super Nintendo. Super Nintendo aqui no Brasil, né? Porque na Europa era Super Nintendo também. No Japão que era Super Famicom. O que acontece? O entretenimento, ele foi uma coisa muito importante, principalmente quando as massas precisam ser distraídas. Foi e é, né? É sempre o entretenimento. Quando o país que detém o entretenimento em suas mãos, no caso o cinema, que é no caso dos Estados Unidos, e os videogames, que é no caso do Japão, eles expõem a sua cultura através desse meio de comunicação. Então, os jogos, eles eram como os filmes, eles tinham início, meio e fim, um enredo de uma história que ia contando. E tinham várias histórias que eram baseadas em jogos, né, e vários jogos que eram baseados em história. E quando você estava de folga, quando você queria se distrair ou queria algo para passar o tempo, né, e fazer tipo uma higiene mental, você usava o videogame ou o cinema. Mas no caso, vou falar especificamente. Em 1994, eu soube porque naquela época tinha uma revista chamada Super Game Power que eles estavam lançando um videogame novo chamado PlayStation, um videogame da Sony. Naquela época o videogame já era caro. Naquela época eram uns R$ 600. Hoje em dia, em 2025, R$ 600 é dinheiro pra caramba. Mas imagina em 1994. Esse era o valor de um PlayStation. Só que nos fliperamas do Brasil, o videogame mais popular no caso, era os jogos estilo Street Fighter, Final Fight, Capitão Comando e Samurai Shodown. Esses que eu falei primeiro eram da Capcom, o último que eu falei, Samurai Shodown, era Neo Geo. Em 1994 teve o lançamento de The King of Fighters, que era um jogaço. E fazia a galera ficar dentro do fliperama, né, gastando muito dinheiro, que era o troco do pão, porque o fliperama era barato, era o jeito mais fácil da gente ter contato. A gente que eu falo no caso, adolescentes, pré-adolescentes, que ficavam no fliperama, nos bares, nas padarias da vida aí, gastando o troco do pão, as suas moedas com esses jogos. E o que aconteceu? O primeiro contato que eu tive foi com Tekken dentro de uma máquina de fliperama, que o camarada lá, ele pegou, botou um PlayStation 1 dentro de uma máquina de fliperama e botou Tekken como se fosse um formato arcade para poder jogar. Esse foi o meu primeiro contato com o PlayStation 1, jogando Tekken 1, que era um videogame que ficava dentro de uma máquina de flipper. Esse processo de botar videogames dentro de máquinas de flippers, se der mole, ele existe até hoje, mas os jogos mais avançados, né, naquela época, tirando o Neo Geo, que o pessoal comprava direto do Japão, tinha Neo Geo aqui no Brasil também, era botar o videogame dentro da máquina de flipper. Então foi assim que a galera teve contato com esses videogames. Até as locadoras se popularizarem, porque antes as locadoras até existiam, mas só tinham Super Nintendo nas locadoras, não tinha esses videogames mais avançados. A primeira vez que eu vi um PlayStation 1 numa locadora foi em 1996, só que isso já é uma outra história. Essa foi a introdução, primeira história, né, dos videogames que eu tive assim aqui no Brasil. Primeiro contato com o PlayStation 1. Eu sou Cleiton, galera. Se inscreve aí no canal, de vez em quando eu tô contando uma história maneira aí. E quanto mais gente tiver inscrita no canal,
mais incentivo. Eu vou ter para contar várias histórias do que já aconteceu, do que ainda acontece, do que pode acontecer. Tem muita coisa aí que pode acontecer, que é importante com o conhecimento que a gente tem de comparação com o que já aconteceu. Já? Até mais.